Prepare-se para uma viagem sombria pelos cantos mais obscuros da história da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar não apenas nomes que marcaram a crueldade com sangue, mas mentes que desafiaram qualquer limite do que é considerado humano. Figuras que não apenas cometeram atrocidades, mas transformaram suas próprias nações em cenários de terror real. Cada nome aqui carrega consigo milhares, em alguns casos, milhões, de vidas destruídas, lágrimas derramadas e histórias apagadas. E atenção! Este vídeo não é para os fracos, porque quando abrimos as portas para entender os piores vilões da história, não estamos falando apenas de guerras ou ditaduras. Estamos falando de ego sem limites, ganância desenfreada e uma crueldade tão pura que parece ficção. Mas não é. Aperte o cinto, porque você vai conhecer agora os 10 homens que mancharam o planeta com seus nomes. Hitler não foi apenas o responsável direto pela Segunda Guerra Mundial. Ele foi o cérebro por trás de um genocídio sistemático que usou tecnologia, propaganda e uma máquina política implacável para exterminar milhões. O Holocausto judeu foi apenas uma das faces de sua monstruosidade. Ele perseguiu ciganos, homossexuais, deficientes e qualquer um que ousasse resistir ao seu ideal de raça pura. Suas palavras inflamaram multidões. Suas ordens silenciaram nações inteiras. E seu nome, até hoje, é sinônimo de mal absoluto. Ele não matou apenas com armas, mas com ideias. Ideias que manipularam mentes, destruíram famílias e ainda ecoam perigosamente em discursos radicais ao redor do mundo. A pergunta que fica é: como um homem só foi capaz de arrastar o planeta inteiro para o caos absoluto? Se Hitler foi o terror externo, Stalin foi o medo interno. Líder da União Soviética por décadas, Stalin criou um império de paranoia e repressão. Estima-se que até 20 milhões de pessoas tenham morrido sob seu regime, vítimas da fome forçada, dos campos de trabalho forçado e dos expurgos políticos. Ele não hesitou em executar seus próprios aliados. Criou uma cultura de medo onde qualquer um podia ser acusado de traição e desaparecer da noite para o dia. E mais, ele apagava fotos, reescrevia livros e fazia o povo acreditar que o passado tinha mudado. Stalin não precisava de monstros. Ele os criava dentro das mentes das pessoas. Seu legado é um retrato do que acontece quando o poder vira um deus e a vida humana perde todo o valor. Enquanto o mundo olhava para as potências globais, um dos piores massacres da história acontecia em silêncio no Sudeste Asiático. Pol Pot, líder do Khmer Vermelho, exterminou quase 25% da população do Camboja em menos de 4 anos. Sim, você ouviu certo, 1/4 de um país inteiro. Seu objetivo? Criar uma sociedade pura, livre de intelectuais, tecnologia e cultura ocidental. Professores, médicos, até quem usava óculos era executado por ser considerado elite. As escolas viraram prisões, os campos viraram cemitérios, e a capital do país, Phnom Penh, foi esvaziada como se fosse uma cidade fantasma. Pol Pot construiu um pesadelo real, onde pensar era um crime e viver um risco diário. Pouca gente sabe, mas o Congo já teve um dono. E esse dono era um rei europeu, que explorava o território como se fosse sua fazenda pessoal. Leopold II transformou o Congo em um campo de horrores em busca de borracha e marfim. Milhões de africanos foram mutilados, torturados e assassinados se não cumprissem cotas absurdas de trabalho. Mãos cortadas viraram símbolo de punição. Aldeias inteiras foram queimadas. Crianças eram usadas como reféns. E tudo isso enquanto o mundo elogiava Leopold por suas ações civilizatórias. Um genocídio mascarado de progresso. Um monstro com coroa e luvas brancas. Mao é adorado por uns, temido por outros. Mas os números não mentem.
Sua liderança na China resultou em mais de 40 milhões de mortes. Com o grande salto adiante, Mao destruiu a agricultura tradicional e forçou a população a seguir um plano econômico desastroso, causando fome em massa. Depois veio a Revolução Cultural, onde qualquer um considerado burguês ou contra-revolucionário podia ser humilhado, espancado ou morto. Jovens denunciavam seus próprios pais. Professores eram linchados por seus alunos. E a China mergulhou num período de delírio ideológico, onde a lealdade a Mao valia mais que a vida. Uma revolução que devorou seus próprios filhos. Saddam era temido até pelo próprio exército. Comandou o Iraque com punho de ferro por décadas. Massacrou minorias, como os curdos, com armas químicas. Silenciou opositores com execuções públicas. Entrou em guerras catastróficas que devastaram a economia e mataram centenas de milhares. E ainda assim, mantinha uma imagem quase mítica dentro do país. Um culto à personalidade que beirava o delírio. Ele governava com o medo, com a força, com o terror. Mas sua queda foi brutal. Preso em um buraco no chão, julgado e executado, Saddam terminou como começou, cercado por sangue, destruição e ódio. O pai do atual líder da Coreia do Norte criou um dos regimes mais isolados e opressores do mundo. Kim Jong-il governava como um deus, enquanto sua população morria de fome. Criou campos de concentração, onde até 3 gerações de uma família podiam ser punidas por um único erro. Controlava tudo, o que se via, o que se comia, o que se pensava. Sua propaganda era tão absurda que dizia controlar o clima com a mente. E o povo acreditava, porque duvidar podia ser uma sentença de morte. Um vilão que não precisava gritar. Seu silêncio já era um grito de dor para milhões. Na Rússia do século XVI, surgiu um nome que se tornaria sinônimo de medo e loucura: Ivan, o Terrível. Ele foi o primeiro czar da Rússia e, no início, até tentou ser um governante justo. Mas algo nele mudou drasticamente. Após a morte de sua esposa, Ivan mergulhou em um abismo de paranoia e crueldade. Criou uma guarda pessoal que aterrorizava vilarejos inteiros, torturando e executando qualquer um suspeito de traição. Em um surto de fúria, matou com as próprias mãos o próprio filho, herdeiro do trono, com uma pancada brutal na cabeça. Seu reinado foi marcado por massacres públicos, execuções em praça e uma psicose crescente. Ivan não precisava de inimigos externos. Ele enxergava inimigos em cada olhar, em cada palavra mal colocada, em cada sombra. Transformou a Rússia em um teatro macabro, onde ele era o ator, o diretor e o carrasco. Roma já teve líderes grandiosos, mas também teve Nero, um imperador que ficou famoso por sua insanidade e crueldade. Segundo relatos históricos, quando a cidade de Roma foi consumida por um incêndio devastador, Nero simplesmente tocava lira. Alguns acreditam que ele mesmo ordenou o fogo para reconstruir a cidade ao seu gosto, e ainda culpou os cristãos, dando início a uma perseguição brutal que marcou o início de séculos de sofrimento. Ele matou a própria mãe, assassinou sua esposa grávida com um chute no ventre e usava cristãos vivos como tochas humanas para iluminar seus jardins. O poder o transformou em um demônio vestido com toga. Nero não liderava um império. Ele governava um pesadelo onde sua vontade era a única lei e a vida humana, uma mera distração. Pouco conhecido fora dos estudos sobre a Segunda Guerra, Reinhard Heydrich foi um dos homens mais cruéis do nazismo. Chamado de o homem mais perigoso do Terceiro Reich, foi ele quem desenhou os planos da chamada solução final, o extermínio em massa dos judeus europeus. Frio, calculista, meticuloso, Heydrich não matava com as próprias mãos, mas com canetas, documentos, trens e câmaras de gás.
Ele organizou os campos de extermínio como se fossem fábricas. Tudo precisava ser eficiente, rápido, impessoal. Sua crueldade não era impulsiva, era metódica, era corporativa, era o mal em forma de burocracia. Sua morte, causada por um ataque de resistência em Praga, desencadeou represálias terríveis, mas foi uma das poucas vezes em que o terror teve um fim antes de se completar. O que aprendemos com esses vilões? Esses 10 nomes não são apenas personagens de um passado sombrio. Eles são lembretes vivos do que pode acontecer quando o poder se mistura com a crueldade, quando o ego sobrepõe a empatia e quando a história se curva diante da loucura. Todos eles têm algo em comum. Começaram com ideias que pareciam para alguns grandiosas, patrióticas, redentoras, mas que no fim se transformaram em armadilhas letais. É por isso que lembrar desses vilões é tão importante quanto lembrar dos heróis, porque a história não se repete sozinha. Ela precisa de gente que a ignore, e enquanto existirem vozes que alertam, que contam, que mostram a verdade por trás dos rostos sorridentes do autoritarismo, ainda há esperança. E aí, qual desses nomes você achou mais cruel? Escreve nos comentários. E não esquece, se esse vídeo te impactou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque aqui, a gente não esquece o que a história tentou esconder. Até o próximo vídeo!